Bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do Entre Sorrisos Podcast. Esse é aquele espaço de muitas conversas, muitas trocas e muitos sorrisos. Eu sou a Adriana. E eu sou o Fábio e hoje a gente vai falar de algo que incomoda muita gente. E eles não sabem muitas vezes que eles têm isso. Você sabe o que que é? Olha, eu até sei e incomoda bastante, e muita gente deixa de conversar, deixa de fazer trocas sociais porque acha que tá com isso. É uma coisa muito chata e muito incômoda. A gente vai falar sobre halitose. Halitose, conhecido popularmente como mau hálito. Não, tem mais uma palavra para isso. O O bafo, o bafinho para as bafinho, crianças. o É. bafinho. E assim, o que que é interessante? 40% de todas as pessoas do mundo têm algum tipo de mau hálito. Você sabia? É bastante. É muito. Então, assim, passa desapercebido porque o mau hálito, a gente tem uma certa resistência olfativa. Depois de 5 minutos, a pessoa acaba não percebendo. Você passa um perfume, você pode carregar depois de um banho o seu corpo no perfume, 5 minutos depois, você não percebe que você abusou do perfume. Então, num mau odor, isso também acontece. Então, 40% da população apresenta halitose. E a halitose é interessante, a origem da palavra litose vem do latim hálito, que é ar expelido, e ose, que é uma alteração. Então, essa alteração desse ar expelido que caracterizado por esse mau odor. E está relacionado muito com a nossa área, porque 90% das halitoses são relacionadas com a cavidade bucal. Então, quer dizer assim, que 90% do mau hálito de verdade vem da boca. Vem da boca. Porque muitas vezes chega no consultório e fala assim: ah, eu acho que eu estou com problema de digestão, Uhum. ah, eu estou sentindo mau hálito. Até pode, Existe também, tem mas 10%. só 10%. Problemas respiratórios, a gente vai explicar, mas 90% relacionado com a boca. Então, assim, a principal causa é a placa bacteriana. Então, a placa bacteriana, ela pode provocar tanto cárie, que é a formação de uma cavidade no dente, e aí você tem mais acúmulo de placa, aquele dente vai se dissolvendo, tanto quanto doença de gengiva, que começa com a gengivite, a placa se acumula, e todo mundo, 100% da população mundial, se deixar a placa acumular por falta de uso de fio e escova, terá gengivite, que é a inflamação da gengiva. Eu posso falar o que é placa? Pode falar que é Da placa. forma com que eu falo com as Por crianças. favor. Placa, sabe aquilo que a gente ouve no comercial? Ah, vamos remover a placa e tira a placa. Gente, placa nada mais é, falo assim com as crianças, eles super entendem, que sujeira com bactéria. É sujeira e bicho, grudou, deu placa. Então, placa nada mais é do que um acúmulo de Isso, sujeira com bactéria. isso. Né? Então, assim, desmistificar, né? Porque você ouve placa e muita gente não sabe essa denominação, né? O Uhum. que é uma placa? É sujeira, fechou. Com as bactérias que moram. Nossa, mas eu tenho bactéria? Tem. Todo mundo tem bactérias Boas e ruins. boas e ruins, não só na boca, no Isso, organismo no inteiro, né? organismo inteiro. E quando elas se acumulam, a gente acaba tendo algumas doenças. Então, cárie é uma delas que a gente acaba tendo o início da halitose, né? Uma causa muito frequente de halitose. Doenças gengivais, então, o início começa com a inflamação de gengiva, onde a gengiva inflama, sangra, tocando a gengiva, ela sangra, às vezes sangra espontaneamente, e esse sangue vai provocar um odor. E a pessoa vai começar a ter mau hálito, né? Fedorzinho na boca E não pela sangra porque gengivite. machucou. Muitas vezes, a maioria das vezes não. E aí a gente vai chegar nesse ponto. Ah, eu escovei, sangrou, acho que eu machuquei. Hoje a gente orienta todo mundo a usar o fio escova, escova macia. A gente orienta como usar o fio dental da forma correta, para que não tenha trauma na gengiva, mas é um círculo vicioso. Você usa o fio, está com a gengiva inflamada, e se a pessoa não tem orientação, acha que está machucando, vai Uhum. mais placa ficar acumulada, mais aquela sujeirinha, e a gengiva vai Sim. continuar constantemente inflamada. Então, esse círculo vicioso continua. E aí, depois a gente tem a evolução. Nem todos que têm a gengivite terão a periodontite, que é a perda de osso.
perda de osso, de fibra, e aí a gente começa a ter aquela gengiva um pouquinho mais profunda. O suco gengival passa a ser uma bolsa, e aí vira uma festa para aquelas bactérias. Casinha de meleca. Casinha não, é um castelo, porque aí a gente não consegue mais limpar, cada vez mais a gente precisa do profissional, com procedimentos vários que mais para frente a gente vai explicar. Isso realmente causa um mau hálito incrível. Outra coisa também relacionada com a parte gengival, a gente sabe também que algumas condições de estresse que levam à degradação da gengiva, por exemplo, estresse severo, acúmulo de placa, má nutrição, Sono. sono, tudo que vai reduzir a imunidade da pessoa, tem uma condição de gengiva chamada guna, esse nome feio, que é a gengivite ulceronecrosante aguda, a gengiva necrosa. Então, ela praticamente ela provoca uma inversão de gengiva ali, em vez de ser triangular, ela forma uma cavidade. Isso também dá um odor fétido muito grande para a boca. É fofo, né, o odor fétido, Ela porque tem, não é, é, é fofo, adoro. para gente não deixar a Adoro. coisa É ótimo. tão grave, mas é realmente, a gente como dentista, a gente está lá na linha de Né? frente. Então, na verdade, assim, pensar em mau hálito, o primeiro profissional que vem à cabeça tem que ser o dentista. 90% das vezes Putz, porque relacionado você com fecha ali, dentista. né? Sim, Fora a condição de dente, gengiva, a gente também tem que falar de língua, isso, exatamente. né? Essas são as principais causas, e também a gente tem, quando a gente acorda, se a gente for olhar no banheiro, né, colocar a língua para fora, quando acorda, a gente vai ter aquela halitose, aquele mau hálito, aquele gosto diferente, que a gente chama de gosto de cabo de guarda-chuva. Todo mundo Porque já ouviu essa expressão, né, que você não quer nem beijar a companheira, o falo depois, companheiro, falo depois, vai para o banheiro, já escova o dente. né? Muitas vezes a gente tem aquela parte esbranquiçada da língua. E o que que é isso? É aquela saburra lingual. Saburra lingual nada mais é do que durante o sono a gente começa a diminuir o fluxo de saliva, que a gente não precisa Sim, falar, a gente não precisa deglutir, a saliva ajuda na digestão dos alimentos. Então, as células da boca, da mucosa oral, elas vão se renovando, então elas se descamam. Bactérias que ficam na boca também se depositam na língua. A língua tem um monte de papilazinha, se a gente olhar no sim. microscópio, um monte de Ondinhas, vai, ondinha. bolotinhas. Várias delas têm cada função específica, aqui num outro episódio a gente vai explicar. E ali fica também um monte de bactéria, células descamadas, e se a pessoa não tem uma boa higiene oral, fica o acúmulo da noite Sim, seguinte, e aí quando você acorda, você vê aquela coisa extremamente esbranquiçada. Parece que nevou na língua, sabe? mas a gente pode dizer que isso é uma condição fisiológica. Fisiológica no sentido assim, acontece com todo mundo de manhã. Nossa, então eu tenho mau hálito porque eu tenho isso. Não, todo Não, mundo tem. Se você pegar um é- bebezinho essa é uma que, óleo matinal. que acabou de mamar, um Uhum, bebezinho tem essa, também que tem. só mama na mãe, Sim, aleitamento materno tem esse branquinho. sim, Então, na verdade, na teoria, isso é, escovou, saiu. sim, É, não é isso. que, ah, então essa é a condição que eu tenho. Não, Não, não. essa é uma litose matinal. Então, como que a gente também faz? Assim como a gente deve escovar o dente, e não só o dente de uma forma adequada, a gente tem que limpar a gengiva, tem uma técnica que o dentista orienta a forma de fazer com o uso do fio, a gente deve limpar também a língua. Então, assim, eu consigo limpar minha língua com escova, mas muita gente me relata assim, não consigo, doutor, eu vou limpar com escova, tenho ânsia. Tem raspadores de língua, isso é facilmente encontrado nas farmácias, né? Mas eu tenho uma dica para isso. Qual que é? É, para quem nunca escovou a língua, né, e fala, ah, eu não escovo porque eu tenho enjoo, lá, vai de pouquinho. Então, escova é igual treino. A gente não vai Isso. para academia, não vai pegar 50, né? Pega 10 quilos. Então, começa escovando a Começa a colocar lá frente. no fundo. A língua é um músculo. Então, ela está sendo treinada para receber essa coisa que ela nunca recebeu, escovação. Escova o comecinho, dali não está com enjoo, pula 2 centímetros para trás, 1 centímetro para trás, e vai. Tudo é treino, né? Tudo é treino. Escovar a língua também. Então, até você chegar lá atrás, muitos dias, que cada um leva o seu tempo, mas consegue treinar. Então, assim, Sim, isso é treinável, sim. né? E outra coisa, acho que tem que relaxar a língua. Então,
Você gruda aqui, você vai enjoar. Coloca a língua Sim, bem livremente para fora da boca e é uma questão de treino. pronto. Quanto mais calma e cuidado você fizer, melhor. Sim, E melhor hora para fazer isso de manhã, porque você não comeu nada ainda, menos né? enjoo. Isso. Uma outra causa bucal relacionada com o mau hálito, com a halitose, é aquela boca seca. Então, que a gente chama de xerostomia. Algumas condições são bastante importantes quando a gente tem a boca seca. Por exemplo, paciente que usa medicamento antidepressivo, antidiurético, paciente que usa Oncológico. anti-oncológico, né, medicamentos orais para câncer, Sim, que fazem quimio e radioterapia, diminui o fluxo salivar. Quando a pessoa faz radioterapia, diminui o fluxo da parótida, que é essa glândula que fica na frente do ouvido. E a saliva, na verdade, protege. Muita gente sim. fala assim: nossa, doutor, forma tártaro, que porcaria aqui. Forma tártaro porque a gente fala a saliva tem cálcio e tem fosfato, e vai. Não limpou adequadamente a placa, vai formar o tártaro. Formou o tártaro, só o dentista consegue limpar com raspagem, limpeza profissional. Ah, então a saliva é uma porcaria. Não, a saliva protege a boca, a saliva protege o dente. Sem a saliva a gente teria cáries muito Porque agressivas. remineraliza, Exatamente. justamente porque tem esse Um cálcio. problema também é esse, quando a pessoa tem a radioterapia, a quimioterapia, diminui o fluxo de saliva e aumenta a incidência de Sim. cárie, porque não tem essa troca de minerais, né? Isso depois a gente pode explicar também melhor. Mas a diminuição da saliva causa também mau hálito. Então, uma outra dica, qual que é? A gente tem que fazer uma hidratação frequente. Tem que tomar muita água, no mínimo 2 litros de água por dia. E uma coisa que a gente aprendeu que eu não sabia, uma vez a gente fez não sei se você lembra, claro que lembra, uma viagem para o Atacama, que era um ambiente totalmente árido, desértico, e a guia falou assim: não pense que tem que tomar água, é no mínimo aqui 2, 3 litros por dia, mas sentiu sede, você já está desidratado. Não pode ter A sede. água você tem que tomar Sim, sim, lembro. goles, goles direto. Então, assim, Não é 1 litro daqui 10 horas. isso, sentiu sede, você está desidratado. Copo, copo, copo. Isso, então assim, a xerostomia a gente também ajuda na prevenção com a hidratação adequada, então tomando bastante água. Isso ajuda bastante também na prevenção da xerostomia. É, tem uma outra coisa que o pessoal fala que é uma verdade, que quando você masca o chiclete, Isso, eu ia falar isso. você acaba estimulando. Só que tem um limite. Então, primeiro, chiclete você tem que saber, Sem açúcar, sem né? açúcar, tal. Porque o açúcar não é melhor. Mas se você fica, né, pega adolescente que põe o chiclete na hora de entrar na escola, na boca, e vai soltar na hora que sai da escola, então também uma hiperestimulação não dá conta. Suco gástrico, toda vez que você masca e Exato, produz suco tem, gástrico, vai ter tem gastrite. E, limites, né? e falando, né, a goma de mascar tem várias marcas aí, sempre sem açúcar, porque o adoçante, geralmente eles usam xilitol, bactéria da placa que causa cárie não fermenta esse adoçante, então você não vai ter cárie. E aí você ajuda também na remineralização do dente, você ajuda na lubrificação da boca. Então, isso é bem legal, uns 15 Sim, minutinhos é bastante importante. Eu já vi também muita gente falar a respeito do antisséptico bucal. Aí eu tenho uma ressalva quanto a isso. O antisséptico bucal tem alguns óleos essenciais. Só que o antisséptico bucal, alguns contêm álcool, e o álcool, o abuso de álcool, tabaco, essas substâncias causam também a litose, e o álcool resseca a mucosa bucal. Então, tem que se evitar esse tipo de aí a antisséptico. gente pode pensar no natural, porque você tem muitas linhas de enxaguante naturais, Isso, sem essa química toda. isso. Então, eu Com- acho que ajuda, mas não é o mais eficaz. Uhum, Mas se a pessoa se sente bem, acho que está tranquilo, você pode chegar de repente, alguma coisa com sálvia, de repente, sim. alguma coisa com calêndula. Mas então, assim, acabou todos os problemas odontológicos. Então, não tem placa, não tem cárie, não tem doença de gengiva. 90% fechamos. Para Se, onde a gente vai procurar? se não tem xerostomia, né? Eu só queria acrescentar também uma coisa que eu acho legal. Hoje em dia, o número é menor das pessoas que usam, por exemplo, dentaduras, né? Sim, verdade. As dentaduras devem ser higienizadas diariamente com escovas macias,
Quem usa dentadura, prótese total, prótese removível, uma escova bem macia, e o importante é usar algo que não risque aquela resina. Então, geralmente detergente neutro, porque é feito por resina e aquilo também acumula placa e pode dar um certo odor. E hoje em dia, né? Aquele a aparelhinho, aquele coisa Invisalign, maravilhosa que é e é, é você realmente fala, uma coisa nossa, maravilhosa. mas isso dá bafo. Então, amor, se ele não chegar marrom, encrostado, ele não dá bafo, mas, né, é um aparelho lindo, Ainda super bem que eles trocam a cada 15 dias em maravilhoso, média, né? troca a cada 10 dias, É, criança 7, e o negócio chega, do branco vai para o marrom, isso. né? É, não dá. Isso dá mau hálito E é a também. mesma coisa, é o que eu falo, não é pasta de dente, porque pasta de dente está no nome, né? A gente usa para dentes. Também teve uma pesquisa falando que a melhor coisa que se limpa isso é sabão de coco. Isso quem fez foi uma periodontista. Uhum. Sabão de Para limpar os coco, alinhadores? é, e detergente. E aí eu acrescento o bicarbonato. Então é assim, é mecânico, é pôr e escovar, né? Tá ali na linha da prótese, escova direitinho. Isso. Próteses mal feitas, Sim. aquelas lentes, né? Hoje em dia tem muita lente, então você vê aquela desadaptação. Adaptação. Então, o que que acontece? Ali também tem Você tem que fazer um acúmulo, preparo certinho para encaixar um bom direitinho. trabalho, É, tudo aquilo. tudo isso Mas ajuda. acabou. Então, acabou a parte odontológica. Para onde a gente tem que ir? Outra coisa, os outros 10% das Isso. halitoses, a gente tem que saber que existem halitoses relacionadas, por exemplo, jejum, a pessoa ficar muito tempo em Essa jejum. onda de Monjaro, que você. Mas vamos lá. É nojento, mas eu vou falar. O cheirinho é diferente. É. Do jejum pro ai, não Die- escovei. Dietas muito diferentes, É, dietas restritivas que dá aquela cetose, um sim, odor característico. Mas assim, é muito mais fácil de evitar 90% das já tá, vezes a tá gente dentro. consegue, né? É, E assim, nas causas sistêmicas também, paciente diabético, que tem um odor característico da então, diabetes descompensada. que é mais adocicado, já que a gente Isso. está falando de cheirinho. É, tem tudo isso daí. As causas de otorrino, Isso. como que a gente. Aí já sai da Amidalite, nossa ossada, mas. amidalites muito frequentes, que aí eu já estudei também, já vi otorrinos também me explicando, que existem com amidalites frequentes, a amígdala começa a ficar com uma erosão, com uns buracos na amígdala. E ali ficam bactérias, e aí essas bactérias se juntam, Uhum, e quando elas se desprendem, eles se desprendem como se fossem uns grânulos, eles umas chamam de bolotinhas. cásios. É. Isso daí tem o odor mais podre possível. Ah, é, É tá uns assim. 10 mais. Ainda bem que o dentista está trabalhando ali. Em cinco Já minutos a está gente fica acostumado. assim, ó, a gente não sente com máscara, não sente nada. O paciente fala, doutor, tô com mau hálito. Eu sou muito sincero, eu não sinto. Agora, quando tem o caso da pessoa ter mau hálito, a gente É, quando é uma consegue. doença periodontal muito severa, Isso. você sente a metros também. É, a gente tem esse pessoal da rinite, e agora outono, inverno, é o momento deles, porque você fica com uma respiração bucal. Isso. Quando você tem a respiração bucal, o ar ele nem é filtrado, do jeito que ele entra poluído, então tem esse mau hálito, aquela sinusite que fica pingando secreção lá no Isso, fundo. também. E eu respirando bucal, a pessoa fica com a boca mais seca também, com Sim. xerostomia. Então, tudo isso daí vai ajudar, né? Numa xerostomia, numa. E se a gente tirou, então? Não é odontológico, não é do otorrino, para onde a gente vai? Onde a gente pode ampliar com isso. Como que a gente pode Aí, ajudar numa coisa muito diferenciada? isso. Lógico, aí a gente vai para o gastro. Mas se vocês pegarem e ouvirem os gastros falando, eles mesmos relatam que pouquíssimos casos de halitose são gástricos. Aí então a gente vai para a nossa antroposofia. E Isso. aí que é muito interessante, porque a gente vai ampliar o olhar para o nosso paciente. Então, o que, que acontece? A gente está falando de boca. A boca é a porta de entrada. Então, é ali, eu brinco que os dentes são os portões do nosso limite, né, do nosso corpo, o que tem fora, o que é nosso e o que vem de fora. E a boca é a grande troca.
né? É, a gente pode pensar assim, o que que essa boca não está conseguindo realizar, né? E aí você está indo para que lado? Eu estou vendo de uma forma integral, Uhum. né? Então, o que que essa boca não está conseguindo realizar que a gente está com essa questão nesse momento? Então, volta para a mesma coisa, é ritmo, é falta de sono, é alimentação, é higienização, mas se não é nada, então por quê? O que que a gente não está conseguindo digerir que a gente está criando essa condição sistêmica? A falta de ritmo também poderia ser porque a pessoa que não higieniza corretamente não tem aquele padrão, né? Ah, eu passo fio uma vez na semana. Você não tem o ritmo, a frequência, você não está habituado a fazer higiene como Sim, deve. sim. Então, o ritmo dessa pessoa, como você falou, até um ritmo de sono, de estudo, de trabalho, tá alterado. Então, alguma coisa no Uhum, ritmo sim, tem que sim. ser trabalhado, né? A gente pode pensar numa alteração de sistema metabólico motor. Então, de Uhum, novo, sistema neurosensorial, rítmico e motor. isso. E ali sim, então ali está a digestão. E aí a gente pode pensar o que que essa pessoa não está conseguindo Digerir. digerir do mundo que ela está deixando entalado, que está dando toda essa disfunção de boca. É estranho pensar? Eu sempre brinco, abram as mentes e os corações para ouvir, porque a gente está ampliando uma forma de olhar para o ser humano. E quando a gente olha dessa forma, então a gente vai tratar esse sistema metabólico, Aham. né? Então para onde a gente vai? Como tratar esse sistema? A gente pode pensar em plantas amargas. Mesmo quem não quer, né, tem a medicação, lógico, não quer a medicação, tem o chá, não quer o chá, masque a planta, Na antroposofia a gente fala né, nos 4 órgãos, né? Trabalhar num deles ali para poder ajudar trabalhar, a parte da digestão, né? Mas traba aí não cabe aqui porque explicar isso fica muito complexo ainda. Mais para frente a gente sim, consegue fazer isso. a gente Mas consegue. É uma riqueza, é uma é, riqueza. Falando de seria tratamentos, né, resumir muito em 5 minutos, mas né? mas é legal a gente dar uma É. passada, porque assim, é ampliar as possibilidades de Então cura. explica para quem não é da área poder mais ou menos entender essa parte. A gente pode pensar em minerais, Uhum. que os minerais eles restabelecem o equilíbrio, né? Então regula todos esses três sistemas. A gente pode atuar diretamente. Então a pessoa fala, poxa, não estou dormindo direito, não estou me alimentando direito, estou muito estressado, ou mesmo sou um paciente oncológico, Sim, estou fazendo rádio. Então, assim, o que desequilibrou, a gente sempre vai voltar para este momento. O que desequilibrou neste paciente que ele não está dando conta, uma vez que nós já tiramos todos os fatores possíveis e não estamos encontrando. isso. Né? A gente tem uma grande amiga que fala que sapo que você não está engolindo, que está ficando. É linda, a gente tem um desenho lindo disso, né? De um sapão aqui. Então, que sapo é esse que parou aqui, que Não foi você que digerido. não digeriu, que você está espelhando aqui para a boca? É muito bacana de ver por aí, E pela antroposofia, a parte digestória ou digestiva, que agora é digestória, digestória. ajuda num monte de coisa, no sono, em tudo, né? Tudo. Estando na questão também da falta do ritmo, a gente pode pensar na diminuição dessas forças. Então, essa pessoa já está com as forças vitais mais sequinhas, Uhum, né? Está com uma baixa vitalidade. Então, para isso, a gente pode agir no calor, trazer calor para essa pessoa, sim. também através de plantas, de minerais. Eu acho que esse olhar como um todo, a gente não consegue uma receita nunca única. Não existe uma receita de bolo, Sim. mas existe formas de olhar. Ah, mas você receitou isso para essa O momento que pessoa? a pessoa está vivendo, está passando, a queixa da pessoa, estou estressado por Sim, isso, estou deprimido ou sim, não por isso, estou passando por um momento assim assado, que pode ajudar. exato, Tanto é que a gente sabe, né? Voltando só, o estresse da xerostomia é uma das exato. coisas. Você não dorme, você fica inquieto. E a riqueza disso tudo é assim, é poder devolver o equilíbrio. Sim. Então, se você tiver 10 pacientes no consultório com mau hálito, e se a gente tiver que receitar, olhando essa pessoa de uma forma integral,
Eu arrisco a dizer que você vai ter 10 receitas diferentes. Receitas no sentido de não só remédio, receita de orientação. Né? A gente não. Vai ser difícil demais ter a mesma orientação para essas 10 pessoas, olhando através desse cuidado integral. Isso. Então, acho que a nossa riqueza é essa: conseguir olhar o ser humano como um todo, conseguir trazer energia no sentido de transformar o que está ali abaixo do que a gente está esperando. E é muito a força de vitalidade, né? A gente precisa contar um caso de hoje. A gente precisa contar um caso que foi muito bacana. A gente vindo para cá. Vindo falar de halitose. Falando de halitose, a gente estava nesse comentário no carro. Porque a gente, poxa, então tem isso, né? A gente não pode esquecer de falar isso, porque a gente está aqui e acaba esquecendo alguma coisa. E aí, eu vou falar então das minhas crianças. Que aí você fala, olha, tem uma sessão de orientação, ele, né, você também, como escova, como passa fio. Por que escova? Porque passa o fio 1 hora conversando. A parte mais importante da a consulta mais importante. Bucal, né? E aí, na próxima consulta, e aí o fio? Ai, é muito difícil, ai, não deixa, ai, não sei o que, tá bom. Então, assim, colocar esse hábito é muito difícil, principalmente em crianças, mas a gente consegue. Mas aí a gente... lembrando, eu só quero falar uma coisa antes, que assim, pode falar que a gente... Não, vai. Que isso daí a gente tem que fazer com muita concentração e principalmente na frente do espelho, para saber o que tá fazendo. Tem uma técnica, Então a gente está vindo lá do consultório para cá, entrou numa rua, tinha um senhorzinho, assim, bem assim, né, metabólico, vamos pôr assim. À vontade, pá. E ele estava na rua, a gente com um fio dental deste tamanho, porque a mão estava aqui, né, a gente pede para passar pertinho. Ele estava aqui, ó, pá, no meio da rua. Esse não vai ter halitose. Ele estava tratando a halitose dele, a placa bacteriana. Eu falo para os pacientes passarem pelo menos à noite o fio dental, e o cidadão estava na rua lá, passando fiozão, pertinho de um restaurante. Eu falei, aí, ó, acabou de comer, sacou o fio. Pronto. Então, tudo é uma questão de hábito. E tá tudo certo, ele queria fazer naquele momento. Ele não conseguia chegar em casa para passar o fio. Mas foi engraçado a cena. Foi divertidíssimo. Aí eu lembrei uma vez que Eu devia ter filmado. Olha, que a gente perde, né? Eu sou um pouco mais antigo, e na época que se falava que, pelo amor de Deus, fio dental, jamais, que na época que eu me formei existiam uns palitinhos de madeira mais arredondadinhos para tirar resíduo de alimento. Hoje tem escova interdental toda emborrachada, isso é bem legal também para tirar placa e resto de alimento. E uma pessoa famosa, uma colunista, falava assim, que palitar os dentes, nem se você estiver sozinho no banheiro no escuro. E aquela pessoa estava passando fio dental na rua, mas eu achei ótimo. Assim, compartilhando. Não se importando com o mundo, ele estava preocupado com ele. Filmado e posto nesse episódio, gente, foi ótimo. Foi muito bom aquilo lá. Esse estava tratando da sua saúde bucal. Vamos lá falar com a Natália? Vamos lá. Vamos descer, então. Bora para mais um dia de bons momentos e vinho. Hoje eu vou fazer uma degustação às cegas com o padrinho, então eu já vou servir antes deles chegarem, porque eu quero que eles conheçam essa joia rara aqui, e eu vou esconder, para eles não saberem o que é. Eu quero que eles reconheçam se eles estão bons, estão bem treinados, né? E temos os queijos, mas eles estão chegando já aqui. Vou pedir aqui para a equipe guardar. Obrigada. Estão chegando, venham. Olá! Chegaram pro nossa degustação. Hoje eu já comecei servindo vinho para vocês. Você já abriu? Já abri, já deixei um pouquinho airar na taça. Quero que vocês experimentem esse vinho diferente. Qual era o papo de hoje mesmo? Vamos lá. O papo de hoje era sobre halitose. Ih, aquela coisa, vulgo bafo. Bafinho. E aí, a pergunta é, porque você ouve isso, né, no dia seguinte. Nossa, me dá um mau hálito tomar vinho. Meu Deus, o que você dá mau... ouviu isso? Não, nunca ouvi. Já. Mas eu acho que causa mau hálito? O que traz mau hálito é não escovar o dente, né, Madrinha? Eu ouvia isso de você. Tá respondido. Tá respondido. Não limpar a língua, não escovar o dente. Nossa, limpar a língua é outra vida. Quando tu aprende a limpar a língua, aí tu cresce de nível na vida adulta. Porque tem várias perguntas, né? Tipo, a halitose vem do dente, vem da língua, vem do estômago, mas não vem do vinho.
Eu não comi isso, eu nunca estudei essa parte. Essa aula eu faltei, eu acho. Que ótimo. O que você trouxe? É de surpresa? É uma surpresinha, porque é um vinho de um parceiro, amigo, Cleverson, dono de uma vinícola maravilhosa. Mas é uma uva conhecida, eu não vou mentir. É uma uva conhecida, eu quero que vocês chutem aí, se vocês conseguem sentir. O padrinho que já tem litragem. Se eu aprendi da última, aqui eu não sinto. Eu sinto uma média intensidade. Média intensidade aromática, Tá perfeita, certo? Ótimo, ótimo. Então, já provou? Tá ansiosa, Nossa, hein? ansiosa. Mas tá certo. Vou te dar um ansiodoro. Aqui pra nossa conversa, bate-papo de hoje, né? Eu quis trazer uma variedade de uva bem normal. E a gente tinha falado no outro episódio que a gente tem vinhos que são pra mulheres, ou isso ou aquilo, né? Eu mesma comecei a tomar vinho tinto fino por essa variedade. Bem conhecida aqui. Padrinho, já tem algum palpite? Não, aí você já me deu uma dica forte. Fortíssima, né? Porque... É aquilo que você tá pensando, será? Pinot Noir? Pinot Noir. Você gosta de uva Pinot Noir? Gosto, eu gosto muito. Eu sou apaixonada, porque... Harmoniza muito bem com... Ele não briga com a comida. Não. Um bom Pinot... Mas o difícil é isso, o bom Pinot Noir. Bom Pinot Noir. Porque um vinho muito encorpado é fácil definir defeito, esconder defeito. Na verdade, o que você vê muito é as pessoas mascarando o sabor da Pinot Noir, colocando um pouco de madeira demais. E a Pinot Noir, ela é uma uva delicada. Ela serve tanto quanto base para espumante, base para vinhos rosés maravilhosos, incríveis, frescos, né? Mas ela não vinho tinto, bem macerado. Você consegue ter aromas legais, geralmente médios intensos. Então ele Agora acertou. Eu quero ver quem é ele. Ele acertou que era um Pinot Noir. Esse cara é litrado demais, gente. Lindo, né? Safra 2023. Esse é o vinho de hoje para nossa conversa aqui. Obrigado pela água. Imagina. É o Partage Pinot Noir 2003. Da onde que é da Serra Gaúcha? Partage. Partage é um projeto maravilhoso de um amigo, o Cleverson. Ele é um wine hunter. Poucos wine hunters no Brasil existem. O que faz um wine hunter? O wine hunter, ele é um caçador de vinho. Então, ele mapeia regiões. Como tá caça-talentos de CEOs, de exatamente, o wine hunter. É o wine hunter, não head hunter. Profissão chata, né? Chata, né? Cleverson. Inveja, meu Deus do céu. E ele escolhe exatamente aquele terroir, aquela uva para produzir o vinho dele. Então, ele tem aí no www, Partage Vinhos Finos, uma variedade legal de rótulos e muito interessantes. Esse Pinot Noir leve, frutado, característico de Pinot Noir, sem matar, né, com madeira, com nada do tipo que vai trazer um aroma não autêntico. A gente não sente, né, a madeira dele. Não, ótimo, ele é né? muito aromático. E aromaticamente falando, uma fruta vermelha, eu vou falar uma coisa. Ó. Madrinha boa. Pra mim tem Fruta vermelha. ameixa, mas assim, tem um pouquinho também de pimenta, especiaria, não tem? Especiaria. Cereja. Pra mim é uma cereja bem fresca. Aí a gente fala, cereja fresca ou madura? Cereja fresca. Um pouquinho de especiaria. Aí é o segundo nível, né? Fresca ou madura. Aí Natália, a gente vai... espera. Se falar, passa, pra quem entende mesmo, um belo Pinot Noir francês. Passa. Não é? Nossa. Maravilhoso. Se eu não esse falasse vinho. que é da Serra Gaúcha, a gente ia chutar ali. A Serra Gaúcha tem uns vinhos maravilhosos. A Serra Gaúcha é um destaque mundial, né? Sim. Nível Brasil, tem outras regiões produzindo, mas a Serra tá sempre se destacando. A Partage, esse projeto deles é pegar mesmo um Pinot diferente, um Rosé diferente, um Chardonnay diferente, né? E trazer, assim, a característica do terroir, de cada terroir. Então ele não se fecha também só na Serra, muito legal. E a gente pode harmonizar com que tipo de queijo a gente tem aqui? Eu já tô harmonizando. Você já harmonizou. Não podia? Tá podendo. Não sei se harmonizou certo. Harmonizou? Não, eu fui pegando, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, Tá hoje para ansiosa. um Pinot... O queijólatra de novo, obrigado, queridos. Queijólatra, sempre trazendo aqui queijos. Eu não sei quem são, mas estão ótimos. Excelentíssimos. Excelentíssimos. Olha, a gente vai ter que colocar aí na edição, porque são queijos de média intensidade. São queijos que não são aqueles moles que a gente provou lá. A gente já vê aqui uma textura um pouco mais dura.
não tem tanta aquela cremosidade. Aqui a gente já começa a ver que a proteína do leite, ela se coagulou. Ela começa a ficar madura. E aí já pede uma estrutura de um vinho. E o que é a estrutura do vinho? O álcool, a acidez e, para os vinhos tintos, o tanino. São esses 3 que formam a estrutura do vinho. Então, aqui num Pinot... Então, o tanino no tinto. No tinto. No O branco, a gente... álcool acidez é pro branco e pro rosé. Álcool acidez pro branco e pro rosé. A gente pode olhar essas... Os Pro espumantes. tinto tem o tanino. E o tanino casa muito bem com essa proteína do leite, já mais coagulada, né? Essa caseína, que vai trazer ali, né? Aquela percepção mais intensa no sabor, né? Não é tão cremosa, não tem tanta aquela gordura. Já é uma intensidade. E com vinho tinto vai muito bem. Por isso que eu trouxe um Pinot. Ó, um queijinho mais duro aqui. Esse foi o único que eu não peguei ainda. Agora sim, né? Pensando aqui sobre a litose. E aí? Come um queijo desse e vai dormir? Não querendo ser nojento. Nojento. Só tipo, Mas no dia bebi, seguinte vou não tomar. dá certo, né, gente? É sobre Beber isso, né? qualquer coisa, você tem que... Aí fica essa fermentação, não do vinho, mas do alimento. Do vinho, do qualquer alimento. tipo de alimento, do vinho também, nas papilas. Mas como que a gente cura a litose, assim, nesse contexto? Tem vários tratamentos. Depende o quê? Depende da causa. Depende da causa, Tem mas que a gente estudar essa sempre causa. vai no... A gente vai pela antroposofia. Mas primeiro, escovem o dente pra ter certeza, né, galera? Ajuda. Escovar bem o dente, passar fio dental e principalmente limpar a língua. Nossa, Você limpa já a língua. mata uma grande parte aí das causas da litose. Total. Medicamentos Gente. que deixam também a boca seca. Maravilhoso. Isso pode dar Maravilhoso o pinotzinho. muito bom. Eu tô me descobrindo, assim, trazendo esses vinhos brasileiros diferentes também, pra gente provar com queijos brasileiros, né? A gente tava aqui falando um pouco... E são queijos, assim, de uma qualidade. É a mesma coisa, você fala, veio de fora. Não. Não, gente, a gente tem coisas maravilhosas no Brasil, de meu Deus. A gente está agora fazendo essa denominação de origem, né? Que no exterior se tem, tanto para queijo, para um monte de coisa, No Brasil existem mais de, acho que 100 cafés. indicações geográficas, que são nada mais, nada menos do que essas regiões reconhecidas por a produção daquele produto. Não só de vinho, mas queijo, café, cachaça, tudo. E se você falar dessa uva, A tem Pinot- um ponto uau do Brasil. O Pinot Noir, ela é uma uva muito versátil. Então ela dá pra usar pra tudo, né? Hoje ela se destaca muito na Serra Gaúcha, que é de onde vem o nosso vinho. Naquela região de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Pinto, Bandeira. Pra espumante vem também muita coisa de Encruzilhada do Sul. Então, até na Serra Gaúcha a gente tem o Pinot Noir. Ela é uma variedade muito versátil para produzir vinhos e espumantes. Mas aqui a gente vê um belíssimo vinho leve para queijos de média intensidade. Não são queijos super duros, tá, gente? Quando a gente fala de queijo duro, eu falo de um parmesão, uma coisa mais Misturada. curada, exatamente essa palavra. Então, se a gente colocar esse vinho, que tem uma leveza, né? Ele é um vinho tinto, entrega ali uma acidez, um equilíbrio, mas não é aquele vinho uou, né? Então, a gente precisa de queijos ali de média Eu intensidade. lembrei de uma coisa que você falou da litose, do mau hálito. Uma das causas também, por exemplo, é o abuso do álcool. Então, vai provocar boca seca. A gente não vai tomar nunca exceder o álcool. Você vai tomar uma taça, quem gosta de tomar numa noite, 2 taças, que é meia garrafa, ok. Agora você Mas abusar... excedeu. É isso, a vida é isso. Tudo O é excesso- Escova, o né? excesso- Escova. escova. De qualquer forma, a gente que é dentista, que é bem regradinho, escova Qual o dente, escova? passa fio dental, raspa a língua, limpa Cara, a língua, que é isso. Essa geleia que você trouxe, Essa é a geleia de cacau. Diferente de tudo, olha a textura que ela tem, né? Uma textura bem mais intensa. Lembra um mel, né? Um mel quase. Em boca ela tem aquele melaço. Vamos provar com o queijo médio ali, ó. Dos 3, esse queijo médio vai casar muito bem. Porque ele tem uma cremosidade, mas não tanta. Obrigada, padrinho. Deixa eu segurar aqui. Fazer a minha degustação. Isso aqui é aquela coisa, né? O equilíbrio do agridoce. Passa pra madrinha? Vai passar? O agridoce.
Olha o aroma dessa... Eu não sei descrever também. Melaço. E a madrinha ficou sem? Vamos lá. Não, mas eu tava fazendo minha função. Minha função de... Aí, porque é interessante, né? O cacau. Você fala, nossa, mas cacau sai o quê? Sai muita coisa também. Também. Todo mundo acha que é só chocolate, né? Na verdade, hoje a maioria do chocolate que tá no mercado, a gente nem vê o cheiro do cacau perto, Exato, A né? gente foi pra Ilhéus, umas fazendas de cacau, uns chocolates ali maravilhosos. E uma também. geleia totalmente natural, com essa intensidade de aroma e sabor. Brasileira 100% também, falando nisso. Maravilhosa. Valorizar o que é nosso, né? Nossa, esse vinho tá muito bom. Pinozinho leve. A gente falou muito da cor, né? E aqui a gente vê uma coloração bem delicada. Sabe como a gente vê a cor corretamente, padrinho? Inclinando a taça? Olha só, check. Você tem que fazer essas perguntas pra mim, que É. não vou saber responder assim de bate-pronto, Olha, entendeu? Eu fiz o básico lá com 6 aulinhas só, hein? Nossa, não, tá ótimo. É muito. Ele traz, já Coisa boa, a gente aprende, é fácil, né? facinho. Não, você pode já ensinar. Litragem é ótimo, Tu pode- adorei esse termo. Litragem. É o que a gente usa. Fala se você Alta ensinar a fazer uma litragem. cova. Eu gosto de plantar, eu faço jardinagem. Mas fala se eu sei as propriedades. Vou Não. plantar uma árvore, profundidade, largura, tem que adubar. Você sabe. Não sei. Mas ensinar Isso eu é não o sei dom. direito, mas o vinho fica um pouquinho mais fácil, né? Ah, e o vinho. Então, a gente inclina Come com essa quê? taça e a gente pode olhar o nosso dedo embaixo da taça. O ideal é sempre ter uma superfície branca, tá? No fundo, né? Aqui a gente não tá no meio no improviso. E aí a gente consegue medir a intensidade da cor também. Sim. Se é uma cor muito intensa ou pouco, médio ou pouco intensa. Esse aqui é bem pouco intensa, característica de Pinot. A gente não tá fugindo da característica desse Pinot. Então, a gente consegue enxergar o nosso dedo todo através do vinho, né? Quando é uma cor mais Verdade. fechada, uma cor mais, né, que um vinho de outra variedade, que a gente vai ver nos próximos episódios, a gente não enxerga o nosso dedo através do vinho. E isso é característica de Pinot, um vinho presença, Isso elegante, Sempre. sempre. Assim, nos brancos, a gente não... sempre nele. Sempre no vinho. Porque é como a gente consegue enxergar através dele ou não, intensidade. Então, não enxergou o seu dedo do outro lado, é um vinho de alta cor intensa. E a lágrima também determina a intensidade? Aquela lágrima com A lágrima, ela ajuda você a determinar a intensidade de álcool de e álcool açúcar e final. açúcar. Quanto mais álcool e açúcar, mais lento ele vai descer. São coisas pesadas. Como no outro, você explicou da última vez a respeito do... Dessa parte densa, Isso. né? O que traz a lágrima ser mais rápida, ela está leve, né? Não ter tantas propriedades ali dissolvidas. Então, trazendo mais leveza ou trazendo mais intensidade, mais álcool, mais açúcar, fica denso. É como um licor. Entendi. Pega um licor e derrama ele. Ele é lento, porque tem muita coisa dissolvida ali. Que a França nos perdoe, mas batemos eles aqui nesse Pinot Noir, hein? Batemos! Parabéns. Olha só, a partagem. Maravilhoso. Pro meu paladar. Olha só. E a Partage, parceira, liberou um cupom de desconto para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Qual palavra é essa? Qual é essa palavra, né? Do pessoal que acompanha nosso podcast. Um cupom de desconto que vai ficar aqui no nosso. Podcastadores. Fica na descrição. Fica na descrição do vídeo. É um trabalho lindo. Ele realmente escolhe as variedades, escolhe as regiões para poder extrair o melhor de cada uma, sem tirar a tipicidade e trazendo a autenticidade dos vinhos. Então, um Pinot que o meu padrinho litrado, detalhe, Alta litragem. alta litragem aqui, tá? A gente tá falando. Muito Não só bom. ele, né? Ele tá me olhando tipo, você não bebe, né? Tá botando toda a culpa nele, mano. Não é? Agradecer então mais uma vez a Natália e ao nosso Wine Hunter por ter descoberto e feito um vinho maravilhoso desse, né, Ai, Natália? com certeza. Obrigada. Eu fico honrada mais uma vez. Obrigada, Flor. E para os próximos episódios, que vinhos vocês querem ouvir falar aqui nesse podcast? Que meu padrinho aumente a litragem dele, minha madrinha Isso. também. Aprenda mais. Aprenda mais. O que você trouxer será Sempre Bem-vindo. 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 Ah, que honra mesmo. Fico Você é muito feliz. conhecedora do assunto. Até o próximo Entre Sorrisos. Até o Até. próximo. Obrigada, amor. Bons momentos e sorrisos.